Sobre espiritualidade, o que realmente é? O que é mítico e o que é real? Como fazemos isso nesse sentido? Então, a espiritualidade tem muita coisa que é místico, tem muita coisa que é real. Mas, pastor, me explica o que é uma santidade mística, o que é uma espiritualidade mística. Meu irmão, quando na Bíblia fala que um culto, para ter a presença de Deus, tem que ter grito, tem que ter louvor alto, tem que ter desmaio, tem que ter arrepio, tem que ter gente caindo na unção, tem que ter gente caindo em possessão, em libertação. Eu já li a Bíblia algumas vezes e nunca achei nenhuma menção disso na Bíblia. Que a presença de Deus só manifesta através de barulho. Muito pelo contrário, se a gente for ver lá, Paulo falou que quando um estiver orando em línguas, o outro se cale, para que não haja confusão. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. E muitas vezes a gente quer trazer confusão para dentro da igreja, quer trazer confusão para dentro da nossa espiritualidade. Meu irmão, às vezes aquela pessoa que está lá na frente gritando, glória a Deus, louvado é o Senhor, pulando, muitas vezes ele não está em santidade, ele está em teatro. E às vezes aquela pessoa que está sentada lá atrás, no horário de louvor, que está todo mundo em pé, dando glória a Deus, batendo palma, aquela pessoa que está lá atrás, muitas vezes sentado, com a mão no queixo, com a mão na cabeça, nem louvando ele está, mas ele está numa intimidade com Deus, ele está numa intimidade espiritual com Deus fora do comum. Muitas vezes a unção está passando ali, a presença de Deus está passando por ele ali na igreja. Então não confunda esse misticismo que um culto só tem a presença de Deus se tiver barulho. Meu irmão, isso é místico. É coisa que igrejas, que pessoas sem capacitação incutiu dentro do reino de Deus. Isso não existe. Isso não é real. Vejamos agora alguns exemplos de líderes na Bíblia que reuniram em si as características de grandes líderes que acabamos de mencionar, começando com Noé. Ele registrou em Gênesis 6, 9, Noé construiu uma arca, salvou a sua família e animais, e tornou possível repovoar todo o planeta após o dilúvio. As dimensões da arca, a arca tinha 137 metros de comprimento, por 23 metros de largura e 14 metros de altura, podendo carregar mais de 20.000 toneladas. Sem contar que Noé teve que cortar um único tipo de madeira. Não foi madeiras mistas, foi um único tipo. Foi uma espécie de árvore, de tábuas de ciprestes, ou ciprestes. Então, Noé construiu essa arca com um tipo de árvore, no Gênesis 6, do 1 ao 4. Então, com isso, Noé inspirou a família, toda a família dele foi inspirada a ajudar a construir a arca com Noé. Ele foi um líder que inspirou a família. Ele foi um líder que inspirou a esposa, os filhos, as noras. E Noé teve que ser sábio no trabalho, porque ele não era construtor. Noé não era um construtor, um carpinteiro. Ele era um fazendeiro. Em Gênesis 9, 20, Noé é usado. Outra qualidade de um bom líder é para construir algo que nunca imaginou. Ele precisa buscar sabedoria para ter sucesso nesse projeto sagrado. Então, Noé teve que buscar em Deus o conhecimento. Ah, pastor, mas se Deus chamou Noé para construir a arca, Deus capacitou Noé para aprender. Então, se Deus chamou vocês para serem líderes, Deus vai capacitar vocês para liderar. Então, não se sinta incapaz. Porque vocês são incapazes.
mas a capacidade vem de Deus. Eu sou incapaz de estar aqui. Por minha capacidade, eu não estaria aqui. Mas Deus me capacita a cada dia. Mas Deus me capacita sozinho, Deus balança a varinha mágica e pum na cabeça dele e pronto, eu me tornei um professor de teologia? Não. Ele me deu instrução, eu busquei aprender, eu busquei conhecimento, é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando conhecimento para quê? Para se tornarem o melhor líder possível. Você não tem que preocupar em ser um líder melhor do que o outro. Você não tem que se preocupar em ser um líder melhor do que o seu líder. Você tem que se preocupar em ser um líder hoje melhor do que foi ontem. Você tem que se preocupar em ser um líder amanhã melhor do que você foi um líder hoje. Então, você tem que se preocupar em superar a você mesmo cada dia. Eu não busco ser melhor que ninguém. Eu busco amanhã ser melhor que hoje. Como que eu busco? Hoje eu tenho que estudar coisa que eu não estudei ontem. Amanhã eu vou estudar coisas que eu não estudei hoje. Amanhã eu vou pedir novas capacitações para Deus. E assim é gradual. É paulatino, ninguém nasce pronto. E ninguém fica pronto de um dia para o outro. Tanto é que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Noé passou de um agricultor, de um criador de ovelhas, a um engenheiro naval. O que é engenheiro naval? É aquele engenheiro que constrói navios transatlânticos. Para você ver, ele deixou de ser um lavrador da terra para engenharia. Ele se tornou um engenheiro. Noé teve que se aprimorar. Ele não parou por aí, ele teve que se tornar técnico, ele se tornou zoólogo. Ele teve que aprender a conhecer dos animais. Ele teve que aprender a cuidar dos animais para poder tratar dos animais, para poder cuidar dos animais. A Bíblia, os estudiosos falam que foi mais de 45 mil espécies de animais que entraram na arca. É muito bicho. E sem falar que ele teve que fornecer comida para todas as espécies e hospedagem. E ele não contou somente com a família, ele contou com ele se capacitou, ele ajudou a família a se capacitar. Ele organizou cada processo ali dentro da construção, ele organizou cada processo do tratamento dos animais, tudo veio dele, tudo foi por ele, e veio através de Deus, veio capacitação. E Noé permaneceu firme, apesar do tempo para realizar. Agora imagine, ele demorou 100 anos para construir a arca. 100 anos para construir a arca. E não chovia. Ele estava construindo uma arca para salvar o povo do dilúvio em uma terra que não tinha chuva. Ele ansiava para construir o que Deus ordenou. Ele foi um líder excepcional, que apesar de todas as adversidades, ele fez o trabalho que Deus confiou para ele. Outro grande líder que a gente pode contar na Bíblia é Neemias, nos capítulos 1 e 2. Ele é um líder com verdadeira paixão, e essa paixão reflete amor pelas pessoas e amor pela nação, pelo país dele. Neemias sofreu com a transformação espiritual e social do seu povo. Ele foi um líder notável na luta pelo seu reavivamento e qualidade de vida. Neemias não era qualquer um. Neemias é aquele que buscou a transformação do seu povo. Ele se colocou na brecha para o seu povo. Neemias estava tentando descobrir a realidade daquela cidade, das pessoas, para ter uma visão clara dos desafios que iriam enfrentar. Uma mentalidade estratégica que é necessário para iniciar um grande trabalho de mudança. Então, antes dele começar, antes de qualquer coisa, ele visualizou a cidade, ele pesquisou como estava a cidade, que situação que a cidade de Jerusalém estava, que situação que o povo que vivia em Jerusalém vivia.
que situação, como estava a estrutura física dos prédios, do muro. E um grande líder de excelência é aquele que busca mudar a realidade ao seu redor. E Neemias permitiu que a sua própria realidade fosse mudada para ter sucesso em tudo o que queria mudar. Fica a dica, se você não estiver disposto a mudar a si mesmo, você não vai conseguir mudar a realidade ao seu redor. Se você não estiver disposto a entregar o teu coração para a mudança, a tua vida para a mudança, o teu caráter para a mudança, se você não estiver disposto a entregar para a mudança a tua vida, meu irmão, você não vai atrair liderados para você com essa paixão. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. A gente atrai aquilo que a gente fala. A gente atrai aquilo que a gente demonstra. Então, se você não permite ser mudado, você vai atrair somente pessoas complicadas, difíceis. Então, é o que a gente fala, a gente gera aquilo que a gente é. O ser humano gera ser humano. Então, você vai gerar pessoas parecidas com você. Então, se você é um liderado ruim, se você é aquele liderado revoltado, se você é aquele liderado amargurado, aquele liderado que faz de tudo reclamando, você pode ter certeza, você vai atrair pessoas dessa forma. Sabe por que que vai? Porque pessoas de alto astral, uma pessoa de bom humor, uma pessoa que arregaça a manga e vai trabalhar, ele não consegue ficar perto de pessoas mal-humoradas, de pessoa ranzinza, de pessoa que cruza o braço e quer falar mal de todo mundo. Pessoas se aproximam de pessoas semelhantes a ele. Se você é aquela pessoa super alto astral, quem que vai estar junto de você? Pessoas de alto astral. Pessoas acanhadas, pessoas tímidas, vergonhosas, ela não consegue ficar perto de você. Por quê? Porque você vai envergonhar elas em muitas situações. Porque você é aquela pessoa que grita, que gesticula muito, que fala alto, que busca, que não pode ver ninguém, que já abraça. Você não vai conseguir ter perto de você pessoas que não gostam de abraço. Se você é aquela pessoa que está abraçando todo mundo. Então, aquelas pessoas que não gostam de abraço, ele vai evitar de estar junto com você. Então, entendeu o que eu quis dizer? Que você vai atrair pessoas semelhantes a você? Então, você vai influenciar pessoas. A sua imagem e semelhança. Como você é, como você transmite, é o tipo de pessoa que você vai chamar para perto de você. E Neemias era uma pessoa que estava pronta para mudar o mundo. Mudaram todo ao seu redor. E ele não era alienado, ele não foi uma pessoa que começou tudo no impulso. Ele planejou cada etapa do seu projeto. Ele buscou orientação, ele buscou relação, ele buscou estrutura, como que era a estrutura social, cultural daquela época, como que era a política que estava ali, tudo ao redor ali, para ele ter uma visão ampla e clara de como estava a situação. É igual se o teu pastor falar, ó, você vai tomar conta desse setor da igreja. Tá, pastor? Pode deixar. Amanhã já começa uma reunião. Você já faz uma reunião com a equipe e já colocando o seu ponto de vista inteiro, sem primeiro saber como que está aquele setor. Sem primeiro saber como que funciona aquele setor. Você primeiro tem que saber quem está naquele setor, como que funciona aquele setor, como que é o andamento daquele setor, quem faz o quê, como é feito cada departamento, para depois você montar uma estratégia. Depois que você fez tudo isso, você vai montar uma estratégia para depois você chamar para a reunião aquela equipe que você foi colocada como líder. A hora que você for fazer a reunião com essa equipe, você já tem o planejamento, você já sabe quem é quem, você já sabe quem faz o quê, como faz o quê que gosta de fazer e como está o processo ali dentro. Você não vai cair de paraquedas em nada.
E Neemias não caiu de paraquedas lá em Jerusalém. Ele era um copeiro do rei. A paixão tomou conta do coração dele. E ele não era mais nada que um copeiro do rei. Mas agora ele se tornou um engenheiro civil. Ele foi para lá para reconstruir uma cidade. E quem que reconstrói? Quem trabalha com construção? É engenharia. Ele se tornou um arquiteto que ele montou projetos para a arquitetura da cidade. E ele se tornou um governador de um povo frustrado, oprimido e sem esperança. E Neemias teve sucesso. Neemias não chegou no rei de qualquer jeito. Neemias, quando foi conversar com o rei, antes de ele demonstrar para o rei a tristeza que ele sentia, ele fez tudo isso. Ele pesquisou a cidade, pesquisou como estava a cidade, quem que era o líder, como que vivia, como que estava a classe social do povo, quem governava a região. Neemias fez todo o levantamento. E fez o levantamento do que ele precisava para mudar aquela situação. Ele sabia o que ele precisava. Neemias sabia o que ele precisava para mudar a situação de Jerusalém. Quando ele chegou para o rei perguntou, Neemias, o que você precisa para poder fazer o que você quer? Ele já, peraí, já me deu a brecha. Ele já foi lá, já pegou todo o projeto que ele tinha montado. Ele pegou todo o projeto, é assim, assim, eu vou precisar de tantos quilos de ouro, eu vou precisar de animal, vou precisar de tantos homens, vou precisar disso, daquilo outro. Quando eu chegar lá, eu vou precisar de extrair madeira na floresta do rei, eu vou precisar de ter animais para sacrificar, porque tem que sacrificar tal hora e tal hora, então eu preciso de X animais por mês para poder sacrificar. Ele não chegou no rei de qualquer jeito. Ele chegou no rei com um projeto pronto. E nós queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Você quer ser um líder de qualidade? Já começa a montar o teu projeto de liderança. Vocês estão começando a montar o projeto de liderança. Como? Nesse treinamento. Esse treinamento já é a primeira etapa de um projeto de liderança de vocês. Vocês já foram consagrados líderes? Estão à frente de algum trabalho? Não. Estão? Não estão? Mas, e se estão, é a forma de vocês melhorarem mais ainda. E se não estiverem, monta um projeto de uma liderança de alto valor. A hora que surgir a oportunidade que o teu pastor falar, fulano, você vai tomar conta de tal departamento da igreja, você já tem um projeto de liderança pronto. Você já está capacitado. Você já se capacitou porque você permitiu que Deus te capacitasse. E Neemias passou a paixão dele para o rei. Todo aquele entusiasmo, aquela paixão que ele tinha, ele transmitiu para o rei. E o rei concedeu para ele todo o pedido. E ele conseguiu transmitir para todos os liderados aquela paixão. Então você tem que ter paixão naquilo que você faz. Você tem que ter amor, você tem que ter, como diz, amar aquilo que você está fazendo. Sem criar ilusão. Você não pode criar ilusão nem na tua vida e nem na vida dos seus liderados. Por quê? Porque a realidade é dura. Nem sempre um projeto que a gente coloca em prática vai sair redondinho. Nem sempre um projeto que você começa, você vai conseguir terminar. E nem sempre aquela pessoa que você colocou para trabalhar do teu lado, ele vai continuar. Então não viva na ilusão que tudo aquilo que você planejou vai acontecer perfeitamente como você planejou. O seu projeto tem que estar pronto. Mas no decorrer do andar, da construção daquele projeto, ele se torna um projeto vivo, que vai sofrer mutação, que vai sofrer mudança, e você, a tua equipe, tem que estar preparada para essas mudanças.
Ali você, às vezes, vai ter que realocar pessoas. Uma pessoa que você achou que seria capaz para esse serviço, ela não foi capaz. Mas outra pessoa, você tira ela dali e vai remanejando a equipe até a equipe se tornar uma engrenagem perfeita, onde que o trabalho seu vai trabalhar com qualidade. O motor com engrenagem quebrada, ele não funciona direito. Um projeto com equipe quebrada não funciona direito. Então, você tem que saber que nem sempre o teu projeto vai chegar lá em cima redondinho do jeito que você quer. Ele vai ter percalço no caminho, vai ter problema. Mas você tem que ter uma visão clara do que você quer. O que você quer, você tem que ter visão clara. Você tem que saber o resultado final que você quer. E não focar no resultado final. Você tem que focar a tua energia no processo. Esquece, você já sabe o resultado final? O resultado final é esse. Tá, você já planejou o resultado final, mas tem todo um projeto todo um processo até aquele projeto ficar pronto. Então você foca no processo, não no resultado final. É o processo que faz acontecer. Neemias desenvolveu uma estratégia de trabalho e segurança que permitiu que o muro fosse reconstruído em 52 dias. Agora imagine, um muro da cidade de tamanho de Jerusalém, sem guindaste, sem bitoneira, sem ferragem para amarração, tudo na pedra e carregado na mão. Ainda tinha problemas com os inimigos. Ele reconstruiu o muro em 52 dias. Agora imagine se o projeto dele não fosse um projeto bem estruturado. O projeto dele aconteceu do jeito que ele queria? Não. O projeto dele foi o seguinte, eu vou chegar lá, vou montar a equipe e vou construir. Só que teve os inimigos que tentaram impedir. Teve processos ali, problemas do dia a dia que tentou impedir o processo. Mas ele, como ele já tinha o foco final, o projeto final como ele queria, ele foi adaptando o processo. Ele foi adaptando o projeto no andar dos dias. Porque ele mobilizou um grande número de pessoas para isso. Neemias trabalhou, administrou e inspecionou a obra até que ela fosse concluída. Meu irmão, se você é um líder, que você é responsável por um trabalho, e você delega cada trabalho e sai de cena, meu irmão, o trabalho não vai sair do jeito que você quer. Não vai sair no tempo que precisa. Delega. Como a gente fala, delega, mas não delega. Você vai delegar, mas vai estar acompanhando. Mas, pastor, como líder, eu vou ter que estar pondo a mão na massa em todos os departamentos? Não. Você vai ter que estar supervisionando todo o departamento. Se tiver tendo falta em algum departamento, se estiver faltando, você vai ali, substitui aquela pessoa por um período, mas sem deixar de olho os outros departamentos que você levantou. Sem deixar de olhar as outras pessoas que você colocou ali na equipe. Conforme escrito no capítulo 6 de Neemias, outras características de Neemias foi a tenacidade ao enfrentar oposição. Ele não se intimidou, ele não voltou atrás, ele não recuou, ele não ficou com vergonha do trabalho dele. Ele levantou a cabeça, o trabalho é para ser feito e não tem problema. Não tem problema que vai me destruir. Não tem problema que vai parar o meu projeto. Vocês têm que ter essa energia, essa força de vontade, essa força de trabalho. E ele superou todas as objeções. Lá no capítulo 4, você vai ver a quantidade de problemas que ele sofreu. Muitos outros tiveram a mesma oportunidade que Neemias teve. Muitos outros tiveram a oportunidade que estava dentro da cidade, poderia reconstruir o muro, mas não reconstruiu. A população que morava dentro de Jerusalém ali poderia ter levantado o muro, mas não levantou. Mas Neemias, que estava fora do país, que era escravo de uma outra nação, ele planejou, ele colocou o projeto dele nas mãos de Deus, ele orou para Deus, coloca situações
na minha vida, coloca situações no reino onde que eu possa apresentar o projeto para o rei. Ele não foi de qualquer jeito. Ele estava embaixo de oração. Ele estava embaixo de planejamento de Deus. Ele estava embaixo de oração. Ele estava embaixo da cobertura de Deus.